Negócio em Jogo, o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia risca sua pele por acreditar o sonho de ter um negócio de sucesso. Mais um episódio iniciando hoje. Não podemos deixar de agradecer nossos patrocinadores oficiais. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. Potencial pleno, muito mais que negócios. Uma verdadeira escola de resultados. E ZTX14 é o foco no que você precisa. Hoje nós temos aqui um convidado mega especial, como todos que passam por essa mesa, mas agora nos bastidores eu estava conversando com ele aqui, eu tô lendo, né, cara é autor de best-seller aí, estamos com o livro dele aqui, e é um livro que inspira, realmente trouxe muita clareza para mim com o que eu acredito hoje, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. É ele, Dr. Aldrin Marshall, é isso, falei certo, né? Marido da Cristiana, pai da Isabela e Pedro, avô de Maria Lúcia, é médico pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduado em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular e Nutrologia. Pós-graduação em Pediatria pela Universidade Estadual de Londrina com especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pós-graduação em Oncologia Integrativa. Fundação de Apoio à Pesquisa e Estudo na Área da Saúde, FAPES. Oncologia Integrativa. Autor do best-seller Rumo aos 120 anos, que é isso que a gente vai falar bastante hoje aqui, em parceria com sua esposa Cristiana Toledo. O casal dirige um projeto Metanoia Saúde, muito legal. Cristiana é educadora física e pós-graduada em coordenação educacional. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui na nossa mesa, é um currículo extenso desse daqui. Mas pela literatura do senhor, realmente eu vi que o cara é de peso, trouxe muita consciência para mim aqui e eu espero que essa nossa conversa aqui também chegue ao coração das pessoas, a gente possa estar abençoando eles também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, né, nós conversamos de uma forma informal, um dia que vim aqui e surgiu essa ideia e eu falei assim, opa, quando chamar pode contar comigo que estaremos juntos. Né? Massa. E é sempre bom poder compartilhar, né, aquilo que nós temos vivenciado, não somente escrito, né? Mas antes de escrever eu vivi tudo isso que... Sim. E isso é sempre importante você compartilhar, né? Que a Bíblia diz para você ser de minhas testemunhas, né? Legal. Então acho que é importante você, através da sua vida, testemunhar aquilo que é o centro dela, né? O relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Né? Sim. Doutor, eu já li vários livros. E tudo aquilo que eu acredito de vida, eu nunca tive tanta clareza assim, de verdade. Eu estava falando para o senhor agora e não é modéstia, nada, enfim. Muita clareza, muita sabedoria eu vi aqui nessas páginas. Né? Não concluí ainda, né? Mas estou ansioso para concluir ele porque realmente muita coisa fez sentido para mim. Coisas que eu não entendia, eu falei assim, rapaz, sempre esteve aqui tão óbvio, né? E por que a gente nunca olhou para isso? Mas a questão é o seguinte, puxa, rumo aos 120 anos. A gente pode viver 120 anos, é isso mesmo? É uma estatística fantástica. Quando nós olhamos para os gráficos que a Organização Mundial de Saúde tem mostrado ao longo dos anos, nós vemos que nós nunca tivemos tantos centenários como nós temos no mundo atualmente. Caramba. Atualmente nós temos mais de 600 mil pessoas no mundo todo acima dos 100 anos. Então o grande desafio é chegar aos 100 anos. Depois disso você entra assim, como se fosse um platô e aí são acrescentados esses anos. Mas sim, 120 anos é algo que em 2016 a revista Nature publica um artigo dizendo que esse é o nosso limite genético, né? Os nossos genes estão programados para viver 120 anos. O título surge desse artigo, mas também surge daquilo que está na Bíblia. Gênesis 6:3 diz que o nosso tempo de vida, o nosso limite de vida será 120 anos. Então, quando o Metanoia Saúde surge, ele surge realmente dessa premissa, né? Que a ciência ela surgiu como resultado desse argumento. Deus criou o universo, vamos entender os processos? Né? Então não existe uma guerra entre ciência e Bíblia. Na verdade, o livro procura resgatar esse link, né, entre Bíblia e ciência. Quando nós olhamos para a Bíblia, às vezes eu sempre ouço uma expressão, não, ela não é um livro científico, é um livro antigo. Mas eu desafio as pessoas assim, se você tem a coleção do seu avô, da Barça, né, as pessoas nem sabem mais o que é Barça. Mas você vê que é algo que é desgastado, algo que é antiquado, né? Quantos livros nós temos em casa? Você deve ter livro em casa que você nem abre mais porque é um livro antigo. Sim, acabou. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, você vê que ali ela tem referências para todas as áreas da sua vida. E quando ela fala de ciência, nós temos que entender o seguinte, ela foi escrita numa linguagem tecnológica própria para aquela época.
Mas quando nós linkamos essa linguagem tecnológica à nossa linguagem atual, né, você vai ver a medicina, vai ver a química, a bioquímica, a biologia, você vai ver que ali estão fundamentos. Né? E quando um dos objetivos do livro é você trazer esse link entre essa sabedoria, né, que não é terrena somente, né, realmente é do Senhor, é a palavra do Senhor, e trazendo conhecimento para que nós possamos viver esses 120 anos. E esse é o detalhe, eu quero viver todos os dias da minha vida, eu não quero sobreviver. Foi uma frase que me impactou muito. Né? Você está vivendo e está sobrevivendo, de fato. A gente viver essa vida. E eu queria mandar um recado para minha esposa, que eu fiz agora 35 anos, no dia 10, faz uma semana e pouco. E ela falou bem assim para mim, assim, olhou para mim assim, Tiaguinho, escuta essa. Falei assim, nossa, amor, você chegou na metade da tua vida. Meu amor, tá aqui, ó. Agora eu aprendi como eu vou viver até os 120 anos, né? Pô, 70... acredito que ela falou isso pra mim, cara? O cara correndo, cuidando da saúde, cara, 70... Não, para com isso agora, o doutor que vai me ensinar, né? Como viver os 120 anos aí. Doutor, me diga uma coisa. Como que essa metanoia da saúde... O que é metanoia da saúde? Só pra galera também ficar na mesma página. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente. A Bíblia tem um versículo em Romanos 12:2, que para mim é um dos versículos chave de você entender um relacionamento que te coloca fora somente da sua casinha. Assim. A Bíblia diz assim, para você não se conformar a esse mundo, mas transformar-se pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de saborear, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De uma forma simples, está dizendo assim, que quando você volta a ter um relacionamento com Deus, né, através de Jesus Cristo, você passa a ter uma forma de pensar que deve ser diferente, porque você recebe um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de inteligência. E isso faz com que a sua vida possa ser transformada em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que você tem que manter íntegro, né, irrepreensível, espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para essa questão de metanoia, é um contexto que nós vivemos no mundo atual, e dentro das igrejas, né, do público evangélico, de que nós cuidamos muito bem de espírito e de alma. Né? Nós temos hoje muito, você ouvir falar sobre inteligência emocional, né, como você cuida das suas emoções e tal, mas nós nos esquecemos ou nos baseamos em premissas ou paradigmas que são tirados de um contexto. Às vezes pega, por exemplo, um versículo que fala assim, você é pó e vai voltar ao pó, e aí nós achamos, então isso é passageiro, eu não preciso cuidar do corpo, ou cuido do jeito que eu estou acostumado. E o jeito que a gente está acostumado é diferente do jeito bíblico, né? Porque a Bíblia, quando ela fala sobre o corpo, ela fala como algo sagrado, né? Tanto que Jesus veio em carne. Sim. Né? Para entender o que era. Exatamente. E o ser humano mais humano que existiu foi Jesus. Né? Ele viveu a humanidade em sua plenitude, ou seja, ele desfrutou de cada momento que ele esteve aqui na Terra. Aí, quando nós olhamos para o nosso conceito que nós vivemos, nós vemos que ele é permeado, né, mesmo dentro do conceito assim, da filosofia ou da teologia, nós vemos que ela é permeada não por um pensamento bíblico, mas por um pensamento baseado no princípio grego, dos filósofos gregos, ali começando por Platão e seguindo, que trabalhava exatamente essa questão de que matéria é ruim, prioriza espírito. Né? Então, isso faz com que molde-se uma forma de pensamento em que isso aqui é descartável. Então, eu trato do jeito que eu acho, não de acordo com aquilo de quem criou. Né? Nós somos criatura, feitura dele. Como ele deve ser cuidado. Né? Então, se você cuida do teu jeito, você vai funcionar com seus paradigmas, e normalmente nossos paradigmas são dessa forma. E aí isso influencia a forma como você gerencia a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Sim, porque você perdeu a ideia do sagrado do corpo. Né? Como eu estava comentando com você. A gente não... Às vezes eu pergunto para as pessoas, vocês já ouviram a expressão teologia do corpo? Quase ninguém ouviu. Né? Porque realmente é uma coisa que nós consideramos secundária. Né? Então, metanoia saúde, é exatamente essa. Você aprender a cuidar do templo do Espírito Santo. Né? Então, resgatar essa sacralidade, o sagrado que é o corpo. Né? E viver não de acordo com o que eu acho, mas como Deus criou para que nós pudéssemos... a Bíblia diz que nós somos criados para as boas obras do Senhor. Né? Então,
como eu posso fazer com que tudo aquilo que Deus colocou para eu realizar, né? Qual o propósito que Ele coloca para mim, como eu posso fazer isso? Né? Eu vou cuidar só de uma área da minha vida? Não, não posso. Né? Não vai ter o equilíbrio. Né? E, infelizmente, nós caímos nesse erro. Né? Nós, às vezes eu penso assim, né? Nós temos, né? Você tem filho, eu tenho filho. Muitas vezes eu pergunto para os pais assim, você morreria por seu filho? A maioria fala assim, claro que eu morreria. Né? Mas, e eu faço a segunda pergunta, mas não é melhor você viver por ele? Caramba. Né? Ou seja, você se conservar, preservar, para você não viver somente o seu filho, mas se a pessoa nos filhos dos seus filhos, né? Eu quero ver, por exemplo, a minha neta, você falou da minha neta Maria Lúcia, eu quero vê-la casada, quero ver os filhos dela. Sim. Então é essa questão assim, como eu quero desfrutar da vida, né? Daquilo que o Senhor colocou para mim. Então o metanoia é exatamente essa mudança de mente, né? Essa perspectiva de olhar para a vida não segundo aquilo que eu acho, mas aquilo que a Bíblia declara. Sim. Que o Senhor tem de bom para mim. Sim. E não ser consumido por tudo que tem ao nosso redor como comum. Sim. Inclusive aqui, até eu vou abrir aqui eu anotei uma parte aqui que quer ver, ó, que eu achei que foi sensacional, que fala exatamente disso, cara. Lá em Hebreus fala: não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12:2 foi o que você falou. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? Vamos indo. E daí a gente vê onde a gente vai parar, né? Só que daí você trouxe a percepção de filhos, que cuidar disso daqui, coisas que eu vejo hoje muitas pessoas não olhando para isso, é um ato de amor também com os nossos filhos. Viver de forma, puxa, por exemplo, como que eu vou andar de bicicleta com meu filho, jogar uma bola com ele? Se eu não tenho, meu coração não aguenta. Né? Eu estou acima do peso. Então, até agora eu voltei recentemente dos Legendários, não sei se você já ouviu falar. Já. E assim, cara, a gente precisa estar preparado para proteger a nossa família. E a gente não sabe como que a gente, por exemplo, agora, né? Eu estou numa rotina, meu filho realmente está com um desafio de saúde e precisa de muita intenção minha, porque o mundo não parou. Os negócios continuam acontecendo, né? A vida continua acontecendo e meu filho precisa de mim. Eu vivo, cara, é hospital, trabalho, não sei o quê. Então, você precisa ter uma estrutura corporal, uma saúde que possa sustentar isso. Né? Porque senão como que você fica 2, 3, 4, 5 noites acordado ali, né? Cuidando da tua família, sendo que, cara, teu corpo não vai te corresponder a isso. Então, justamente essa percepção que eu vejo que hoje o cara está sendo obsoleto. Cara, eu não sou contra bebida alcoólica, nada disso, não sou. Mas assim, cara, bebida, churrasquinho, aí mói, de segunda a segunda o negócio. Cara, não dorme de noite, onde vai trabalhar, cara? O que a gente está fazendo com a nossa máquina, com o nosso corpo? Né? E uma pergunta, algo que eu ouço falar bastante, e eu não quero saber se é mito ou verdade isso, que um espírito forte não habita num corpo fraco. Faz sentido ou é só uma falácia por aí? Faz sentido isso, doutor? Faz. Por quê? Como eu expliquei esse conceito dessa integralidade, quando Jesus veio para nos salvar, ele não veio para salvar duas partes de você, 2/3. Só seu espírito e sua alma. Né? Tanto que o conceito cristão é que a salvação se processa em 3 etapas. Né? Quando você nasce de novo, seu espírito é salvo. Aí, durante a sua vida, você vai pelo processo de santificação, a sua alma é salva. Você vai mudando hábitos, costumes, formas de pensar. Né? Então, é um processo de santificação, é o processo da sua alma sendo salva. Né? A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Ok? Então, você vai mudando conceitos, paradigmas, atitudes, e aí a sua salvação final é quando você vai receber o seu corpo glorificado. Então, a salvação se estabelece em 3 estágios. E quando nós olhamos para isso, já é um conceito até grego, inclusive, fala assim, mente sã em corpo são. Né? Mente sana em corpo sano. Né? Então, é um princípio já estabelecido. Quando você olha para muito do que nós vivemos, né? No livro eu falo, por exemplo, sobre Elias. Né? Em 1 Reis 19, a Bíblia conta a história de Elias, em que ele desenvolve ali um quadro clássico de burnout. Né? Burnout é uma expressão nova para algo que nós conhecemos há muito tempo, estafa, exaustão. Né? Basicamente, hoje o conceito de burnout é que um palito de fósforo queimado. Né? Você chega a um processo que você já perdeu a esperança, tudo perdeu
a razão para você. Não é tanto que o livro, o texto diz assim, Elias chegou para o Senhor e falou assim, me leva, eu não quero, eu quero morrer. Né? E você vai ver que ele vai passando pelos estágios de burnout, ali, de separação. Ele se separa do seu servo, ele vai passando por um processo assim, de afastamento, né? Desvalorização, né? Então tudo está ali. E você vai ver então que isso é um processo que hoje nós estamos vivenciando no dia a dia. Eu atendo vários homens de negócios, pastores, líderes, né? Eu trabalho muito com esse tipo de público. E eu vejo que um grande problema que acontece é que quando as pessoas entram nesse ritmo de vida totalmente desgastante que nós estamos vivendo hoje, e no livro eu falo bastante sobre essa questão de como se desenvolve o processo de estresse crônico, né? Não, deixa eu lá. Como se desenvolve esse processo de estresse crônico? Nós começamos o período dos 20 aos 40 anos, que é o nosso o health span, que é o intervalo de saúde, né? É um grande problema, porque assim, é o tempo em que nós nos achamos os ins, né? Incansáveis, imparáveis, imbatíveis, né? Então nós aproveitamos esse tempo que dos 20 aos 40 anos e achamos então que se nós somos quase super-homens, nós podemos fazer de tudo. Então aquilo que você acabou de falar, que as pessoas fazem, né, com o seu corpo. Só que se nós fôssemos pensar na nossa vida como um cartão de crédito, né? Deus nos dá 120 milhões de crédito, 120 anos. E aí, dos 20 aos 40 anos, você passa o cartão e você nem olha quando está seu saldo, quando você está gastando. Tá lá, manda ver. Chegou aos 40 anos, chegou a fatura. Você não tem dinheiro para pagar o principal, você começa a pagar juros. Aí você começa a conviver com vários sintomas. Né? Aí chega uma hora em que você vai declarar falência. Né? Você morre. Né? Então, se a gente for fazer essa comparação, é mais ou menos isso. E é claro que o que eu observo nisso? Esse processo de estresse crônico, né? O Luciano Subirá tem uma frase que é fantástica. Ele fala assim, todo princípio que você quebra você. Né? Então, essa é uma frase assim, que acho que resume muito bem isso. Por quê? Porque quando Deus cria o estresse, Ele cria algo que vai te proteger, para que numa situação de perigo real você tenha condições de lutar ou fugir. Situação. O problema é que o jeito que nós vivemos hoje, ou como nós administramos a nossa vida, e a perspectiva que, como eu atendo esse público, do trabalho como sendo algo assim que é eu, e na verdade o trabalho tem que ser uma vocação. Vocação vem da palavra latina vocare, né? Chamado, né? Então você é chamado para fazer algo para abençoar a vida de outras pessoas, né? Então o trabalho não é você, é através de você, né? Então essa perspectiva faz com que nós percamos essa noção e aí nós fazemos os abusos, né? Só que isso cobra um preço, porque você sai de em vez de você viver situações de estresse, você passa a viver uma vida de estresse. Então Deus te criou uma Ferrari, né? Você é uma Ferrari. Deu todas as ferramentas para que isso aconteça. Assinou o motor. Só que se você não sabe quem você é, né? Por que você foi, se você não sabe nem que foi criado, você acha que você é o centro de tudo, né? Se você acha que não tem propósito, você acha que o seu propósito é ganhar dinheiro, ser conhecido, reconhecido, ter fama, sucesso, tal. Então, ok. O que você vai fazer? Você vai, em vez de você andar com esse carro a 2.000 rotações por minuto, você está sempre em 7.000. Sempre acelerando mais. Então você saiu de um processo de viver situações de estresse e passou a viver uma vida de estresse. Quebrou o princípio. Sim. E o princípio que você quebrou, quebra você. Todo princípio que você... Como que é a frase? O princípio que você quebra você. Então Deus criou algo para te proteger. Mas quando sai do princípio, quando você quebrou o princípio, ele passa a te destruir. Porque daí começa a mexer no seu organismo. Começa a mexer na sua bioquímica. O jeito como o seu organismo, as reações químicas, a produção de hormônios, neurotransmissores, muda a sua bioquímica cerebral, muda a sua arquitetura cerebral, né? Você começa a funcionar de uma forma que eu chamo de modo de sobrevivência, né? Então, aí, isso você perguntou, o espírito forte num corpo fraco é possível? Não. Porque uma coisa é interligada com a outra. Não vai fechar essa conta. Não, aconteceu com Elias. Ele tinha um espírito forte, mas você vê que o corpo dele estava esgotado. Aí o que aconteceu? Enfraqueceu o espírito. Caramba, né? É incrível. Tanto que se você for olhar, ele foi levado antes. Se você for ver bem um contexto, tanto que quem pegou a capa foi Eliseu. Cara, que incrível. Ele foi levado antes. Que incrível isso. Né? Então, ele abreviou o tempo. Uhum, né? Que incrível. E é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Né? Você já deve ter
a gente sempre conhece pessoas, hoje a gente conhece, puxa, a pessoa foi muito cedo, não é? A gente pensa, mas por que Deus permitiu isso, né? Eu sempre penso assim, Deus respeita nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. Isso. Né? Tem uma frase, Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, né? Ele escreve muito sobre isso. Ele fala algo muito interessante. Ele fala que quando o homem cai, nós perdemos a liberdade, mas não o livre-arbítrio. Cara, que incrível. Você continua tendo escolhas, mas suas escolhas são sempre voltadas para o mal. E toda vez que a gente também nutre, né, o nosso corpo com coisas que não vão favorecer, e ali você fala muito dos alimentos deixados por Deus, né? E a gente opta por alimentos que, enfim, processamento, enfim, tudo isso que a gente tem hoje disponível, né? A gente está ferindo realmente o nosso corpo. Tá vendo, Tavinho? Você que gosta de Pringles com salsicha, irmão, tá vendo aí o que você tá fazendo, né, cara? Tá sacando tudo do teu crédito, cara. Esse é novo ainda, mano, mas daqui a pouco a conta chega aí, ó. O doutor já deu a letra. Isso é interessante, essa questão dos alimentos, né? A Bíblia fala assim que muitas vezes o Deus deles é o ventre, né? E quando nós começamos a olhar essa linguagem, né, essa tradução para olhar a Bíblia como um livro científico, nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células do nosso corpo. Ô, louco! Então, vamos dizer assim, se você tem 100 trilhões de células no seu corpo, você tem 1,7 mais vezes bactérias do que isso. Então seria 170 trilhões, mais ou menos. Só que a carga genética dessas bactérias é 10 vezes mais potente que a nossa carga genética. Meu Deus. Significa o quê? Você começa a fazer o que nós chamamos de epigenética. Ou seja, você ativa ou desativa genes de acordo com aquilo que você come. Né? Caramba. Cara. E aí você vai ativar bactérias do bem ou do mal. Vamos colocar assim para ficar fácil, né? Ficar didático. E uma outra coisa. Por exemplo, no nosso intestino, quem fabrica a serotonina é um dos principais neurotransmissores. Né? Então, vários medicamentos antidepressivos estão ligados à modulação da serotonina. Né? A hipótese serotoninérgica para depressão, né? Que a depressão está ligada só a um distúrbio bioquímico. Tem a questão bioquímica, mas tem, claro, que outros fatores. A depressão não é só uma doença psiquiátrica, é uma doença inflamatória. Ela não começa aqui, ela começa em todo esse processo de estresse. Tá, só um pouquinho. Vou fazer um parênteses aqui, então. Pois não. A depressão, né, que a gente fala muito, que é em decorrência de algum fato, uma grande emoção, então ela tem fatores fisiológicos também. Sim, isso são gatilhos. Isso são os gatilhos. Tiaguinho, me dá um papel e uma caneta aí pra mim, por favor, irmão. Eu não posso perder um... Tá, são gatilhos. Isso são os gatilhos. Mas o terreno está pronto. Né? Então, assim, tem uma expressão que a gente fala que a genética é a arma. Né? Agora, eu decido se eu aperto o gatilho ou não. Cara... Então, isso é o que nós temos... Hoje, uma das áreas da ciência que mais se desenvolve é a epigenética. Ou seja, você tem seus genes. Né? Às vezes você tem um histórico familiar ou uma predisposição. Mas predisposição não é destino. Essa é a questão. Aí que entra as suas escolhas. Né? Então, teve um estudo publicado em 2008 que o título desse estudo é O câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças no estilo de vida. Ele está dizendo assim que durante o desenrolar do estudo, ele mostra assim, que o fator genético de um câncer fica em mais ou menos estourando 10%. Ou seja, 90% é seu estilo de vida. Uau! E aí, nesse estilo de vida, entra dieta e obesidade com 55%. Ou seja, aquela expressão que muitas vezes fala assim, o peixe morre pela boca, é exatamente isso. Cara, morre que pela nossa incrível boca. isso, cara. Então, quando você pensa no seu intestino, né? Hoje a gente fala muito, talvez as pessoas ouvem isso, né? O intestino é o segundo cérebro, tal, mas às vezes não entendem essa noção, né? De como, não é que só um órgão é mais importante que o outro, não, é um todo, né? Sim. Cada um tem a sua função. Mas quando nós olhamos também para essa questão, por exemplo, você fala, uma das coisas que a gente mais despreza, tanto que Deus teve que deixar isso como uma ordem, é descanso. Deus não precisava descansar, mas ele descansou. O que é a coisa que a gente menos faz hoje em dia? Né? Se dependesse, nós somos um de 24 horas hoje, né? Pois é. Você não tem. Mesmo no nosso quarto, ele não te dá mensagem de sono, né? Ele tem a luzinha de stand-by, tem teu celular do seu lado, né? Sempre tem algo que interrompe o processo de sono. Né? E hoje as pessoas acham o sono desperdício. Não, você não quer ter Alzheimer? Você precisa dormir.
Porque sono é o processo que acontece a regeneração. Se você não dorme, se você não tem um sono... E quando eu falo dormir, eu não estou falando assim você apagar, né? Porque tem uma diferença entre você dormir e apagar. Apagar eu quero dizer assim, que quando você tem a dependência de medicamentos, os benzodiazepínicos, primeiro, você impede a renovação de uma área do seu cérebro, lá no hipocampo, que é uma substância negra, que produz dopamina, que é o neurotransmissor que está ligado com memória e concentração. Então, quando eu uso esse remédio, por exemplo, falando assim na minha linguagem, o remédio para dormir, ele não faz o processo da liberação da dopamina. Não, você não faz regeneração ou renovação neuronal. Você está apagado. O Você processo tá não está apagado. acontecendo. Não está acontecendo. Você não faz esse processo de filtragem, de filtração das memórias, daquilo que você recebeu no seu dia a dia. Né? Uma das grandes causas de demência, a gente pensa sempre em Alzheimer, né? Parkinson, demência frontotemporal, mas uma das grandes causas é a demência causada pelo uso de medicamentos. Cara, Porque você não vai fazendo processo de fixação de memória. Né? Cara, que incrível. Então, assim, por isso que as pessoas têm que voltar a dormir. Dormir é um dos bens mais preciosos que você pode ter. Cara, né? que louco. Então, eu não quero ter Alzheimer, então eu preciso dormir. Mas olha que interessante. A substância que faz, o hormônio que faz com que nós tenhamos o ciclo de sono chama-se melatonina. O principal órgão que fabrica ela é a glândula pineal. Ela fica aqui bem na base do cérebro e tal. Antes as pessoas achavam que ela ali era a sede da alma. Mas outros órgãos também produzem a melatonina. Sua retina, porque daí ela tem a questão de... quando você acorda, então você tem que acordar, por exemplo, de manhã cedo, você tem que abrir a janela e receber o sol, porque interrompeu o processo de sono. O seu organismo sai do sono e entra na vigília. Né? Não é para você pegar a telinha de celular abrir, né? E abrir... tem a luzinha do celular. Não, isso não vai fazer. O seu organismo tem que entender. Só que quem fabrica melatonina é seu intestino. Aí, o que acontece quando você se alimenta mal? Não tem a melatonina. Não fabrica serotonina, que é o precursor da melatonina. Cara. E a serotonina, lembra que eu falei que é o neurotransmissor da depressão, né? Então, quando a gente vai tratar um paciente com depressão, claro, tem que fazer a correção da parte bioquímica dos neurotransmissores, mas a gente tem que tratar a inflamação que está acontecendo no intestino. Por isso que a gente tem que recompor flora intestinal, tem que tirar os fatores de inflamação. Se você tem um intestino inflamado, e hoje os alimentos que nós estamos expostos hoje, a grande maioria não são alimentos, né? Você, quando opta por ingerir alimentos industrializados, você está dando boas-vindas a um exército de substâncias químicas que são altamente destrutivas, né? E isso faz com que o seu intestino comece a perder a sua integridade. E aí ele começa a absorver substâncias que são estranhas. E essas substâncias, elas podem, por algum motivo, vazar do intestino ali dentro? Sim. Mesmo, cara? Exatamente. Quebrou a barreira intestinal. Aí o organismo começa a formar complexos autoimunes. São os autoanticorpos. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma explosão de doenças na tireoide. Tireoidites, uma inflamação da tireoide. Nós temos outras, nós temos dermatite, que é a inflamação da pele, nós temos ali uma artrite, né? Nós temos... quase todos os órgãos podem ser atingidos. Né? Então, uma inflamação, né? Você é inflamado. Então, quando você começa a trabalhar isso, né? E hoje a medicina está despertando para essa questão de você olhar para o ambiente, né? Você começa então a mudar o histórico da saúde da pessoa, né? Porque ela deixa somente de cuidar da doença ou do sintoma e começa a procurar tratar a causa. Né? É claro que isso é mais difícil, porque indica que você tem que mudar de paradigma. Daí é metanoia. Mudança de mente. Caramba. Foi o que eu passei. Sim. Né? Isso é até importante trazer, ter algumas perguntas. Viu, rapaziada? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, aproveita que hoje é o dia de vocês mudar a vida de vocês, o metanoia, hein? Vamos deixar dessa vida aí, cara, de comer Pringles ou Tavinho. Hoje é a hora, tá? Vou abrir depois se vocês quiserem fazer umas perguntas pro doutor aí. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, sempre foi assim, porque assim, subentende que o senhor médico, né? Sempre cuidou da saúde, sempre teve essa visão. Como que foi, assim, essa virada de chave, assim? Porque no início não foi assim. Plantões exaustivos, na época da pediatria, que você mesmo descreve aqui no livro, né? Sim. O que virou? Falei assim, rapaz, estou em rota de colisão, vai dar ruim. Essa é uma história interessante. Bom, só para colocar eu gosto bastante de estatísticas. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele fez uma pesquisa entre os médicos. E ele constatou algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que as mulheres médicas, elas vivem 10 anos a menos do que as mulheres em geral. Né?
As duas profissões mais sujeitas a burnout, aquele quadro de estafa, são médicos e pastores. Nossa. Né? Então, exatamente por causa... E os profissionais de saúde, de forma geral. Mas a carga emocional médico, ali, né? Mas exatamente isso. Nós, médicos, né? Infelizmente, nós hoje somos submetidos a uma carga... Sempre fomos, né? Mas hoje é um pouquinho mais intenso isso. Uma carga de trabalho muito... intensa, né? Intensa. Sim. Né? Então, eu trabalhava 36 horas direto. Né? Então, às vezes chegava em casa, eu vou descansar, não descansava, tocava o celular, tinha que voltar para o hospital e tal, estava sobre aviso e tal. E é claro que isso vai cobrar o preço. Vai cobrar o preço. E aí, quando eu comecei a observar o seguinte, nessa época eu morava numa cidade pequena, né? E os meus colegas começaram a ficar doentes, né? Só que nessa época eu nasci em lar cristão, eu sou terceira geração já de batistas, né? Então tem todo esse berço evangélico e tal. E aí eu servia na igreja, eu era um vice-líder da igreja, né? Trabalhava em todas as áreas que podia na igreja. E eu comecei a ver assim, puxa, o próximo da lista sou eu, mas eu era cristão. E aí você começa eu entendo muito aquela questão que muitas vezes nós chamamos de insights, né? Puxa, tive insights, tal. Eu entendo já que é o Espírito Santo falando com você, né? Uhum. Aquele quadro em que Michelangelo, no teto da Capela Sistina, né? Quando ele pinta ali o momento da criação, né? Deus tocando o homem. Se você for olhar o quadro, né? Eu até nas minhas ministrações eu falo sobre isso, você vê que Michelangelo, atrás de Deus ali, ele retrata o esboço de um cérebro humano. Caramba! Depois posso até mostrar essa figura. Então, essa questão de você entender que quando você volta a ter o relacionamento com Deus, nasce de novo, né, através de Jesus Cristo, você passa a ter um novo tipo de relacionamento. Você toma uma inteligência que eu chamo de inteligência espiritual, né? Sim. Que comanda as outras inteligências. Foi exatamente nisso aí. Eu comecei a perguntar para o Senhor. Perguntei assim, Deus, o que é? Você começa a saltar alguns versículos para você, são os insights, né? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Eu falei, o que é essa vida abundante? Né? Eu mal e mal estou vendo vida, estou sobrevivendo aqui. O que é essa vida abundante? Né? Aí você começa a perguntar, a fazer os questionamentos. Né? É para o espírito? É para a alma? Será que é só para essas áreas? Será que, quando fala do corpo, é para a próxima etapa, para a próxima vida? O que é isso? Né? E aí começa a saltar esses versículos. Né? Aí eu comecei a olhar para a Bíblia, Romanos 12:2, aí 1 Tessalonicenses 5:23, né, que eu falei, mantém íntegro espiritual e corpo. E eu comecei a orar ao Senhor, né? Eu e minha esposa começamos a orar ao Senhor mesmo, pedir, Senhor Deus, dá um direcionamento do que é isso, né? E aí que foi realmente essa virada, né? Essa metanoia, essa mudança de mente. Né? A primeira coisa que nós fizemos foi falar, primeiro eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Primeiro, eu estou destruindo o templo. Né? E a Bíblia diz que tudo que você fizer, você vai prestar conta. Né? E ela diz também que você foi comprado por um alto preço. Então, ela está dizendo que você já não é mais dono disso aqui. Né? Que você é mordomo somente. Ou seja, se você é mordomo, você vai prestar contas. Né? Então, o que eu deixei... Né? Eu comecei a ver que... nessa época eu tinha vários quadros, entre eles enxaquecas terríveis. Assim. Eu comecei a ver quantas pessoas eu deixei de abençoar porque eu estava doente. Né? Assim, por escolhas minhas. Né? Eu sabia que se eu comesse tal coisa, eu ia passar mal. Mas eu comia. Né? Então, uma das coisas interessantes, assim, muitos pacientes chegam com quadros de enxaqueca, né? Só um parênteses. E quando eu faço os exames, eu vejo assim, que ela tem ou intolerância, por exemplo, a leite ou a lactose. Né? E eu falo, olha, tira o leite, né? Porque às vezes você pensa só nos sintomas digestivos. Uma das coisas que acontece é assim, doutor, acabou a enxaqueca. Né? Então, são uns detalhes. Então, eu sabia, eu gostava de queijo, comia queijo, estourava. Então, eu comecei a ver exatamente essa questão. E foi daí que surgiu esse processo. É claro que é um processo, né? De você fazer essas escolhas a cada dia, né? Da mudança de mente. E aí, nós começamos a aplicar na nossa vida isso, eu e minha esposa.
E as pessoas começaram a olhar, né? O que está acontecendo com vocês? E aí eu sempre entendo assim que o que Deus dá para você nunca fica, ou é possível você limitar a você, né? Então, você é chamado para ser testemunha. Aí nós começamos formatamos o curso, o Metanoia na Forma do Seminário. E aí nós fazíamos na época uma vez por semana. Por exemplo, falava o primeiro tema, água. Né? Aí falava, você vai beber tanto de água durante a semana. E aí as pessoas chegavam, nossa, acabou um monte de sintomas que eu tinha. Tal. Foi um processo interessante, né? Porque você começava a vivenciar. E aí nós começamos a viver um processo, cada vez mais o Senhor nos levando para outros lugares, começamos a ministrar para empresários, para professores. Então, foi algo que deu. Nessa época nós morávamos em cidade pequena, como eu falei. Aí Deus nos leva para BH. E aí nós ficamos 12 anos e agora nós estamos aqui em Curitiba. Mas exatamente esse processo, né, de que a consciência vem vindo ao longo do tempo, né? Sim, você vai amadurecendo em muitas coisas, né? Então, e quando a gente olha para aquilo que a palavra nos diz, né, você vai vendo como Deus é tão maravilhoso com você, né? Então, eu vejo, por exemplo, a história de Caleb, né? E quando a gente olha para Caleb, a gente vê um cara que a Bíblia diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Ele está dizendo assim que perseverar significa que você escolhe ter um estilo de vida, né? E quando você persevera, significa que você vai ter muitos desafios, né? E os desafios são grandes, né? Só que a Bíblia diz que ele chega aos 85 anos com a idade biológica de 40 anos. Né? Que incrível isso. Isso é algo fantástico. Então, ok, eu vou ver 120 anos, mas eu não quero chegar com idade biológica de 120 anos, quero chegar com idade biológica de 70, 80 anos. Sim. Que é um outro texto que a Bíblia diz, Salmo 90, 10. Né? As pessoas às vezes perguntam, mas a Bíblia está falando que no Salmo 90, 10, que o nosso limite de tempo de vida será 70, 80 anos, quando muito 80 anos, passando isso, seria enfado, tal. Só que a Bíblia nunca se contradiz, ela sempre complementa. Então, num texto, Gênesis 6, ela fala sobre idade cronológica, 120 anos. Né? Você está programado geneticamente para viver 120 anos. No outro texto, ela fala sobre idade biológica, ou seja, como você vai viver esses 120 anos? É estado de conservação. Que incrível isso, né? É a mesma coisa do carro, né? A gente falou do exemplo do carro. Sim. Você vai comprar um carro Você prefere comprar um carro de boyzinho, 2023, mas quer um boyzinho, que está tudo rebaixado daquele jeito, tal. Ou de uma velhinha lá, que está tudo guardadinho, o carro está com 20 mil quilômetros, acho que ele saiu só para 2013. Com certeza. Você vai olhar muito mais para 2013. Conservadinho, tá até com os plásticos, tudo certinho. Com certeza. Isso é estado de conservação. Lincoln, não vai vender o Cliozão mesmo, não vai ter jeito, cara. Vai ficar agora, mano. Depois dessa que o doutor azedou até vendo o teu Cliozão, cara, tá louco. Mas é isso, realmente esse cuidado que a gente vê, cara, é nítido, né? Bela comparação do carro aí, realmente a gente vai procurar. E esperamos a Deus, né, que nós chegamos lá, agora com tanta sabedoria. E agora também o senhor tem colocado para a galera, através do seu livro, aí, essa perpetuidade do teu conhecimento. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui que tá na minha cabeça aqui. Que tem um amigo meu que gosta de comer sorvete, só que ele não pode, ele come. Daí eu vou fazer uma pergunta que vê se faz sentido. Não é você, Thiaguinho. Você acha que só você gosta de comer sorvete e não pode, cara? Tem mais pessoas que gostam de comer sorvete e não pode também. Tem alguns alimentos que são assim, puxa, cara, fuja, que isso daí vai te atrapalhar no teu rumo aos 120 anos? Sim, primeiro assim, eu acho que é mais importante você falar assim, o que eu devo comer? Tá, ao contrário então. Tudo aquilo que Deus cria, alimentos criados por Deus, porque isso é alimento. Né? Então, assim, primeiro, olha como Deus é bom com a gente. Ele podia dar uma dieta de astronauta para você, né? Uma pílula, tá todos os nutrientes para você, pronto. Você comeu, comi, resolve. Ok, resolvi. Mas olha a variedade que você tem, né? Que a gente tem de alimentos, texturas, sabores, cores, né? Cheiros, tudo. Então Deus é muito cuidadoso nisso, né? Muito detalhista, né? Quando você olha para esse arco-íris de cores que nós temos nos alimentos, você vai ver que cada um deles tem uma função, né? E então, nutrientes diferentes. Sim. Quando o homem pega algo que Deus cria e, por exemplo, ele pega o milho, né? Tira todos os nutrientes dele, deixa só o amido e aí enche de conservantes, né?
que são substâncias, a grande maioria delas são derivadas de petróleo. São derivados de petróleo. Eu sabia que aquele negócio, eu sempre falei pra você, cara, que aquele negócio que você compra lá não é leite. É tudo petróleo, cara, que nós estamos tomando. Porque não é possível. Não, de verdade mesmo. Agora é uma curiosidade minha. Porque não é possível que lá seja leite, cara. Porque na minha época, o avô ia lá, tirava o leite da vaca, a gente fervia 2 dias, já era. Não chegava a 2 dias. Cara, o negócio fica uma semana fora da geladeira aberta lá em cima e não estraga, cara. Tá aí, cara. Nós estamos tomando petróleo, que lá não é leite nunca na vida, só tem cor branca, cara. Esses dias parece que eu até vi no Instagram uma mulher que postou sobre um lanche do McDonald's que ela guardou, acho que durante 26 anos. Né? Nossa, eu vi isso daí. Né? O lanche tava intacto, né? Intacto. Então você vê isso, né? Então, assim, quando você já faz essa mudança, né? Você, igual Daniel, né? Ele decidiu só se alimentar de alimentos que Deus havia criado, né? Frutas, verduras e água, né? Então ele fez a pessoa fala assim muito do jejum de Daniel. Não é tanto jejum, né? Porque basicamente jejum é um processo em que você faz uma exclusão de alimentos, né? O jejum bíblico é você se exclui alimentos. Certo. O jejum de Daniel, que a pessoa fala, seria uma seletividade alimentar, né? Não é tanto um jejum no sentido bíblico ou bioquímico, né? É claro que você vai ter benefício, porque você faz uma detoxificação, né? Você faz uma eliminação de várias substâncias. Mas assim, se você já elimina esses alimentos artificiais, que não são alimentos, né? São produtos alimentícios, você já começa a já ter uma grande vantagem. Né? Então, o que tiver aditivos químicos, né? Então, hoje nós temos muito problema com gordura, né? Nós temos o que a gente chama de gordurofobia. As pessoas, quando falam sobre gordura, as pessoas têm medo. Né? Tanto que a gente paga mais caro para ficar doente. Como assim, doutor? A gente paga caro para ter produtos light. Né? Mas, na verdade, produto light significa que ele tira a gordura e substitui por carboidrato. Substitui por carboidrato, você vai fazer todo aquele processo que eu falo no livro, mas fala sobre inflamação. Né? Você cria um terreno de inflamação no seu organismo. Né? Porque esses carboidratos vão ser armazenados na forma de gordura. E essas células gordurosas elas se tornam resistentes à ação da insulina, que é o hormôniozinho produzido pelo pâncreas que vai fazer essa modulação. E aí isso vai criar um terreno, por exemplo, para doenças crônicas degenerativas. As pessoas não morrem mais hoje de doenças infecciosas como no começo do século XX, né? Pneumonia, tifo, cólera. As pessoas morrem hoje de consequências de diabetes, doenças cardiovasculares. Né? Então as pessoas morrem hoje de infarto, morrem de AVC, morrem de trombose. Hoje as pessoas, por causa do diabetes, muitas têm a questão de amputação, né? As neuropatias diabéticas, a retinopatia, né? A lesão da retina, a nefropatia diabética, ou seja, a lesão do rim. Né? Então, as pessoas estão morrendo por consequência de doenças crônicas degenerativas. Então, quando você está pagando caro para ficar doente, né? Você está comprando produto light. É claro, vou tomar um só, vou morrer. Não é isso, mas é um processo, né? Só aquela questão da escolha que você faz. Então, quando você fala em gorduras, hoje nós trocamos as gorduras boas por gorduras ruins. A gente trocou, por exemplo, a banha de porco, que é uma gordura excelente, é uma gordura saturada, ou seja, ela não vai estragar. Ela não vai, vamos dizer assim, inflamar seu organismo. Por margarina, por óleo de soja. Né? Esses óleos vegetais, tirando o azeite, né, que é o mais comum, vou falar dos mais comuns, né? Tirando azeite de oliva, outros óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de canola, óleo de amendoim, todos são inflamatórios. Olha aí, cara. E é caríssimo isso daí. Sim. E aí você vai lá e come aquele pastelzinho na feira. Né? Aquele óleo que está lá, na verdade, já está requeimado. Né? Nossa. Então, assim, ele já sofreu um processo que nós chamamos de peroxidação. Ele já estragou. E aí, imagina aquilo, a gente tem que lembrar que a parede das nossas células é composta de gordura. Então você começa a trocar gordura boa por gordura ruim, ou seja, nossa, cara. A Bíblia diz assim, assim como uma cidade que tem seus muros destruídos é quem não sabe dominar-se. No livro de Provérbios. Então ele está dizendo assim, você tem que cuidar dos seus muros, você tem que cuidar das suas células, da parede das suas células. Né? Porque a gente sempre pensa que o cérebro da célula é o núcleo, no núcleo está o DNA. Mas o que determina que entra e que sai é a parede. Então, se ela perde
essa seletividade, você começa a ter uma morte celular acelerada. Nossa, que sinistro. Então, essa questão das gorduras é importante. Então, eu tenho que escolher gorduras boas. Né? Então, quais são as gorduras que os nossos avós comiam? Pois é. Né? Banho de porco, manteiga, que era feita em casa. Sim. Né? As gorduras vegetais, né? Óleo de coco, né? As castanhas, nozes, amêndoas. Né? São gorduras, abacate, são todas gorduras boas. Gorduras que devem fazer parte da sua alimentação. Sim. Né? E lembrando que as pessoas sempre perguntam sobre colesterol. Né? Uma coisa importante saber é que colesterol, 20% vem da sua alimentação, 80% é fabricado pelo seu organismo. Sem colesterol, você não fabrica hormônio de estresse. Você não fabrica hormônios sexuais, porque ele é a base desses hormônios. Então, às vezes a gente vê um exame lá, meu colesterol está 201, eu tenho que tomar estatinas? Não, você não tem que tomar estatina, porque você não tem a doença do colesterol. Em alguns casos existe indicação para estatinas, né? Que existem casos específicos, mas hoje, para qualquer coisa, você está usando um medicamento. E na verdade, o seu organismo está tentando fazer um processo um mecanismo de defesa. Se esses hormônios de estresse, lembra? Você está vivendo um processo de estresse crônico. O que vai acontecer? Vai acabar o estoque. E aí o que acontece? O seu organismo vai lá e faz o quê? Vai aumentar a produção, o fígado vai aumentar a produção de colesterol para quê? Fazer o seu organismo ter matéria-prima para regular esses hormônios. Eu estou tomando medicamento para baixar e o organismo... Aí você tira que acabou com o mecanismo de defesa. Uau! Né? E outra coisa, os hormônios de estresse, eles vão levar, o mesmo caminho que leva à produção dos hormônios de estresse, leva à produção dos hormônios sexuais. Estrógenos, progesterona, testosterona. Né? Se você está vendo um processo de estresse crônico, quer dizer que você está em modo de sobrevivência. Se está em modo de sobrevivência, o que vai acontecer? Você vai ter que sobreviver ou reproduzir? Sobreviver. Então, para que o seu organismo vai dar prioridade? Hormônios de estresse ou hormônios sexuais? Hormônio de estresse. Por isso que você começa a ver um monte de doenças relacionadas a essa parte dos hormônios sexuais. Por exemplo, hoje há uma até infertilidade. Infertilidade, né? É uma causa muito alta. Hoje você tem uma explosão de doenças como endometriose, né? Nas mulheres a questão de miomatose, os distúrbios ali no ciclo menstrual, né? No homem a questão da próstata, né? A questão mesmo que você falou da infertilidade, né? Nós estamos em queda na produção de espermatozoides, né? Então cada geração está diminuindo a produção de espermatozoides. Então você vai vendo isso. Então você precisa de gordura boa para ter a produção desses hormônios do colesterol para fazer isso. Sim. E sem colesterol, pensa no nosso neurônio, no nosso nervo, como um fio elétrico. Então tem o neurônio e tem a capinha, né, que protege. Essa capinha é colesterol. Então se você não tiver colesterol, você vai perdendo memória. E os fios estão desencapados. Está desencapado, morre, né? O neurônio morre. Caramba. Então você vai percebendo a importância de uma alimentação saudável. Né? Lembra quando eu falei do Deus deles é o ventre? Então você começa a perder, primeiro, memória, capacidade de raciocínio. Você começa a não ter discernimento. Né? E uma coisa interessante, a Bíblia diz, seja o vosso culto racional. Ou seja, a nossa fé não é irracional. Nossa fé é racional. Ou seja, eu penso, eu sei quem eu sou, eu penso e tudo que eu faço é consagrado para o Senhor. Essa é a diferença. Então, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou comendo isso? Né? E uma das coisas que você vai perceber é que quando você entra nesse processo de estresse crônico, você vai ter compensações. Baixou a dopamina, você perdeu a recompensa. Você lembra aquele, não sei se é da sua época, mas aquele desenho Corrida Maluca? Sim. Que tinha o Muttley? Sim. Que falava medalha. Medalha. O que ele está falando? Recompensa. Dopamina. Recompensa. Né? E hoje nós temos recompensas rápidas. A recompensa mais rápida é comida, bebida, cigarro, né? As drogas em geral, pornografia, tudo são recompensas rápidas, dopamina rápida. Né? Só que ela esgota muito rápido. E aí você precisa cada vez mais rápido. Por isso que você precisa de compensações. Por isso que você cada vez come mais. Caramba. E aí, como a indústria alimentícia sabe disso, e é uma indústria, ela quer vender, ela vai querer que você coma mais. Né? E aí ela coloca mais aditivos alimentares que vão estimular essa questão do paladar, essa questão da saciedade, aquela sensação que você come assim. Às vezes o prazer maior não está na hora que você come, né?
é na expectativa do que você vai comer. É isso aí. Já vem o cheiro, né? Você faz aquele barulhinho do tsh, você já pensa no refrigerante. Sim. Não é? Então, toda aquela bioquímica já está montada para isso. Então, quando você faz isso, né? Essa questão, olha para a alimentação, você vai ver, então, como você escolher o que você se alimenta é algo tão importante. Você pode ter escolhas. Eu sempre falo assim, olha, você tem que se alimentar, você tem que olhar para quem? Para quem que eu vou olhar? Eu olho para Jesus. Né? Se ele é meu exemplo em todas as áreas, ele tem que ser também nessa área. Né? E você vai ver, Jesus se alimentava com os alimentos que Deus havia criado. Sim. Né? Ele era judeu, então ele comia o que Deus havia criado. Né? Eu sempre olho para Jesus. Então, se Jesus estivesse hoje, né, ele se alimentaria com aquilo que nós nos alimentaríamos? Nós temos que fazer essa pergunta. Possivelmente né? não. Possivelmente então, não. aquilo que Deus havia criado, ele com certeza. Sim. Mas O que não. não. Né? Quando você fala em estresse crônico, o que seria um estresse crônico? Estresse fisiológico são os mecanismos que Deus cria para que, numa situação de perigo real, você tenha condições de lutar ou fugir. Certo. Isso é o fisiológico. Né? Então, você tem as amígdalas cerebrais, elas são duas azeitoninhas que ficam na base do cérebro, elas são ativadas e mandam uma mensagem lá para as suas suprarrenais: ó, estamos em perigo, produz os hormônios de estresse. Então, seu organismo é encharcado de adrenalina. Né? Então, vamos dizer assim, um pitbull, você está dirigindo um carro vindo na sua direção. Você não fica pensando assim, ó, o que eu tenho, cérebro, o que eu tenho que fazer? Você não responde, você reage. Certo. É uma reação, né? Automática. Né? Pupila dilata, você respira rápido, fundo, o coração dispara, a musculatura fica tensa e você, for um carro que está em direção, você puxa o carro, né? Dá um jeito e sai. Passou o perigo, você... Acalma. Isso. Então você volta para o normal. Fase 1 e fase 2. Né? Estresse crônico. Você não sai mais da fase 1. Está sempre na fase 1. Sempre perigo, perigo, perigo. Essas amígdalas não desligam mais. Aí aqueles hormônios de estresse que eram para baixar, não baixam mais. E aí você começa a fazer essa alteração bioquímica do seu organismo. Né? Você começa a mudar neurotransmissores. Você começa a baixar serotonina, você começa a baixar GABA. O GABA é um neurotransmissor muito interessante, porque ele coloca seu cérebro no estado alfa, que é o padrão de relaxamento. Hoje, um dos grandes problemas é que as pessoas não desligam, né? Pensamento acelerado. Sim. Né? Questão de transtorno de ansiedade generalizado, TDA, né? Então, tudo ligado com esses desequilíbrios. TDA está muito ligado com dopamina mais baixa, né? Então perdeu a memória, a concentração. Mas também você vai ficar mais ansioso porque está com a serotonina baixa, né? É muito interessante. Quando a pessoa tem... depende do que ela tem, aquela compulsão, a gente vai saber mais ou menos o que está faltando nela. Então, quando as mulheres, por exemplo, no período menstrual, têm aquela compulsão por carboidrato, por doce, chocolate, a serotonina está baixa. Então, por isso que a mulher tem muita variação do humor no período menstrual, né? Que nós chamamos de TPM, tensão pré-menstrual. Né? Um pouquinho antes ou durante mesmo. Então, aquela mudança de humor. Uma hora está muito irritada, outra está melancólica. Né? Então, isso é serotonina baixa. A pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, né? Uma insônia primária, né? Aquela questão de desligar, provavelmente está com o GABA baixo também, porque ela não consegue desligar. Né? Dopamina baixa, não tem foco, não tem concentração, né? Desliga rápido. Né? Então, isso são... dopamina vai estar muito ligada assim, com... por exemplo, um alimento que aumenta a dopamina é café. Café aumenta, chocolate, né? Na verdade, não é chocolate, é cacau. Vamos colocar assim. Cacau. Quanto maior a concentração, melhor, porque você vai ter maior produção ali para a formação da dopamina. Né? São alimentos que melhoram a dopamina. Então, quando você tem essa questão, mudou esses neurotransmissores, seu organismo continua nesse modo de perigo, 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 perigo. Aí começa a mudar a sua bioquímica cerebral. Essa ansiedade vai manter acesas, ativas essas amígdalas cerebrais, que mantém ativas as suas suprarrenais mantêm ativo esse processo, é um círculo vicioso. Caramba. E aí entra no estresse crônico. Né? Não sai desse Não ciclo. sai disso. Então, como que eu quebro isso? Essa é a grande questão. Né? Como que você quebra esse processo? Primeiro, você tem que... Bom, a minha experiência foi, eu tive que pedir perdão ao Senhor pelo que eu estava fazendo com o tempo do Espírito Santo. Eu quebrei um padrão espiritual que eu estava vivendo. Né? Eu estava quebrando um princípio. E aquele princípio estava me quebrando. Então, eu pedi perdão do Senhor. Eu fugi da palavra. Eu fugi do que o Senhor me dizia a respeito de como eu deveria viver. Aí, quando você quebra esse princípio espiritual, você começa o Espírito Santo começa a te montar, né?
E aí, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando a gente pensa na mente de Cristo, você acha que Jesus reagia ou respondia a uma circunstância? Eu acho que ele respondia. Isso. Muito bem. Porque reagir é você entrar no automático. Esse processo todo que eu expliquei do estresse crônico, né? Aquilo que eu falei das amígdalas. Ele nunca fazia isso. Pega aquela passagem em que ele se irou, né? Em que ele expulsa os vendedores do templo. Se você for ler o texto completo, você vai ver que no dia anterior ele foi lá, viu tudo que estava acontecendo, conversou com as criancinhas, tal, voltou lá para Betânia, confeccionou as orragas. No dia seguinte foi lá, derrubou as mesas, não agrediu as pessoas. Voltou e saiu de lá, ok. Quando Paulo escreve, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, estava olhando para Jesus. Porque Jesus se irou, mas ele não pecou. Né? Então ele respondeu à circunstância. Então assim, nós não respondemos, nós reagimos, porque nós estamos vivendo esse processo de estresse crônico. Então quando você começa a vivenciar, experimentar essa vontade de Deus na sua vida, essa forma de pensar nova, ou seja, esse relacionamento com o Espírito Santo, né, que é uma coisa real, não é uma sensação, é uma pessoa, né, que você tem um relacionamento, o que vai acontecendo? Você vai tendo insights, ou seja, revelações. Né? Faça dessa forma. E aí isso começa então a mudar a forma como você encara as circunstâncias. Né? Eu tive uma circunstância que é muito interessante isso, só para você entender como é esse processo. Quando eu morava em Belo Horizonte, fui convidado para atender em algumas cidades. Né? A minha área de medicina ortomolecular é possível fazer dessa forma. E eu fui atender no interior da Bahia. Né? E eu atendia lá e ia de ônibus, né, até Brasília e pegava o voo para Belo Horizonte, nessa época. Ok, entrei no ônibus, tranquilo, ônibus leito, tal, tudo verdinho. Entrei cansado, tal. Coloquei minha bagagem. Na minha bagagem eu tenho um aparelho na medicina ortomolecular, que é um exame que me ajuda a entender o paciente. Ele faz uma análise da sua fisiologia, o jeito que você funciona. Né? Ele analisa muito o que o estresse faz com você. É um aparelho bem legal. Coloquei o aparelho lá, tal, e estava nessa bolsa, estava tudo. Tava o dinheiro das consultas, estava lá meu esteto, meu celular estava lá porque tinha descarregado. Né? Puxa vida. Coloquei lá. Teve uma parada. Nessa parada eu estava cansado demais, dormi, entrou um cara e pegou a minha bagagem. Né? E eu não acordei, não vi nada. 6 horas da manhã eu acordei e fui pegar a minha bagagem. Cadê a bagagem? Coloquei na minha mão. Aí, o que você faria numa situação dessa? Pois olha, eu não sei o que eu faria. Eu fiz algo. Nessa época eu ministrava já, né? Eu e minha esposa, nós ministrávamos já o Metanoia, o seminário, tal. E uma das áreas que eu ministrava era sobre estresse, sobre gratidão. Qual que é a atitude que desmonta estresse? Gratidão. Ser grato. Porque a Bíblia diz, em tudo dê graça. Né? Qual que é a atitude que desmonta? Né? E aí eu falei assim, Senhor, eu fiz uma oração muito simples. Eu falei assim, Senhor, a minha vida é sua, tudo que estava naquela bolsa é sua, era do Senhor, minha profissão é sua, né? Então, Senhor, então se é seu, o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Ou o Senhor me dá de novo, ou me dá um novo. Fiz essa oração. Essa foi a parte da oração. Fui grato ao Senhor, eu escolhi não murmurar. Aí fui tomar as atitudes práticas, né? Que é o tal do... Aí você vai viver as consequências daquilo, né? Liguei para minha esposa de um orelhão, né? E você sabe que orelhão hoje é a pior coisa que existe. Sim. Falei, aconteceu isso, mas fique tranquilo, o Senhor está no controle, né? Vai dar tudo certo, tal. Um detalhe, isso foi de sexta para sábado. Segunda-feira eu tinha uma outra viagem para fazer. Como que ia fazer a viagem? Não tinha nem estetoscópio, nem computador, não tinha nada. Celular, nada. Nada, nem meu carimbo eu tinha perdido até o carimbo. Mas aí nós começamos a ver exatamente o que a gratidão faz. Uma amiga emprestou, eu tenho um notebook aqui, eu posso emprestar para o senhor, tal. Eu baixei o software, liguei para a empresa, eles baixaram lá no software, tal. Ok. Liguei para a empresa que importava esse aparelho, porque eu ia fazer escala em Campinas, e era lá em Campinas. Eu expliquei a situação, eu falei assim, doutor, pode deixar. O senhor consegue sair um pouquinho né, para pegar o aparelho? Eu falei assim, ok. Então eu já estava com o aparelho de novo. Que massa. Né? Fui, atendi, tal. Nesse meio tempo, eu havia ligado para um casal de amigos, né? Contei a situação para eles, eu havia ligado para várias pessoas que sempre oravam por nós, né, os intercessores, e contei, as pessoas começaram a orar, e esse casal falou assim, doutor, nós vamos ajudar o senhor. Eu entendi assim, ok, vai nos ajudar em oração, tal.
Ok. Nessa semana eu fui na cidade deles. E quando cheguei lá, eles chegaram com uma caixa assim, e eu falei, mas o que é isso? Quando eu vi, era um computador, um notebook. Detalhe, era um notebook igual ao que havia sido roubado. Eu não havia falado para eles qual era o meu notebook. Cara, que incrível. Era igual. E aí eles me deram... Falaram assim, o senhor está com o aparelho? Eu falei assim, estou com o aparelho, agora eu vou ter que comprar o aparelho, né? Porque eu tenho que trabalhar para pagá-lo, tal, né? Porque é um investimento alto, tal. Daí ele falou, não, doutor, o senhor não entendeu quando nós falamos que ia ajudá-lo. Está aqui o cheque, se preenche com o valor do aparelho. Okay. Olha que incrível. Então, lembra da oração que eu fiz? Sim, né? Gratidão. O senhor me dá de novo, me dá um novo, né? É claro que o senhor poderia fazer de várias formas, mas ele escolheu me agraciar, me abençoar com um novo, né? Então foi assim, as escolhas que nós fazemos. Eu poderia muito bem falar assim, puxa senhor, deixei tudo para servir e tal, né? Mas quando a gente começa a entender essa questão da gratidão, então eu desmontei esse processo que poderia me levar a ter um coração amargurado, né? E no livro eu falo um estudo que mostra que as duas emoções que aumentam em quase 700% a chance de você ter um ataque cardíaco são raiva e a ansiedade, a ira, né? Então, não se põe o sol sobre a vossa ira, a Bíblia está dizendo. Caramba. Né? Olha o conselho científico. Sim, então, quando você faz isso, eu estou desmontando processos que me levam a adoecer o meu corpo. Sim. Então, gratidão é algo... Desmonta o estresse. Muito massa. Então, é muito interessante isso, quando a gente começa a observar como o seu coração é um campo... O coração é um campo eletromagnético, né? E ele é 1000 vezes mais potente que o cérebro. O campo dele. Então, quando a Bíblia diz assim, de tudo que você guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, ele está dizendo assim, se você tem um coração grato, né? É claro que naquela época as pessoas entendiam o coração como uma sede, tudo, né? Mas a gente tem que entender a linguagem, né? Mas, quando ela fala isso, ela está falando assim, quando você tem um coração grato, o seu coração bate na frequência dos céus, né? Que incrível isso. E aí, isso traz harmonia para todo o seu organismo. Agora, quando você tem um coração que é murmurador, que é ingrato, né? É só aquilo. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa que só reclama. Não é assim? Então, isso eu não preciso nem falar. É uma coisa assim que já é anedótica, né? Nem plano, nem cachorro, nem gato gosta de ficar. Então, quando você tem um coração grato, né? Você traz esse processo de cura para o seu organismo. Sim. E a Bíblia fala sobre isso assim, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci, eu sei, de tão cansado, a tua mão pesava sobre mim e os meus ossos adoeceram, né? Então, ela está falando sobre aquilo que vai acontecendo com o processo de adoecimento, como você desmontar esse processo de estresse ou aprofundar o processo de estresse vai fazer com que você caminhe para a saúde ou para a doença. Sim. Inclusive, até no livro ali, você fala sobre o ambiente, né? E você está inserido em alguns ambientes na qual te proporciona esse tipo de sentimento e quanto isso reflete na nossa saúde do corpo, né? Cuidar realmente desses ambientes que a gente está inserido, que faz todo sentido. Sim, mas essa questão do ambiente é muito interessante, porque assim, quando a Bíblia diz que para o cristão ser sal da terra e luz do mundo, né? Quando ela fala sobre isso, ela diz assim que não importa o ambiente que você está, você faz diferença no ambiente. Agora, se você chega no ambiente, é muito interessante isso, porque às vezes eu chego assim, depois que eu ministro, o pessoal me chama para almoçar, assim, o pessoal já não tem mais nada de... Eles fazem já melhoram 100% a alimentação. Sim. Então é interessante isso, mas essa questão do ambiente, assim, você faz a diferença onde você está, tem que fazer a diferença. Mas assim, então essa mudança, ela não é fruto de um acaso ou fruto assim de algo que você finge, né? Mas é algo que você tem que viver, né? Para você poder realmente fazer com que as pessoas sejam impactadas por você, né? Legal. Bom, doutor, nossa, o papo tá bom demais lá, hein, Kevin? Vai aguentar esses teus pendrive aí? Nem sei se é pendrive o nome desse negócio aí. Alguém tem uma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta aqui.
Porra, os caras com uma oportunidade dessa na vida, talvez nunca mais vocês tenham uma oportunidade dessa, viu, também? Bom, eu vou mandar uma aqui. Jejum. É bom ou não? Eu vejo os caras falando de jejum intermitente, não sei o que, isso aí que é no final das contas, no frigir dos ovos, doutor. Eu sou apaixonado por jejum. É mesmo? Então funciona. Funciona. Jejum, assim, é uma das ferramentas terapêuticas mais importantes que estão sendo redescobertas. Né? O jejum sempre fez parte da tradição da humanidade. Né? É tão interessante isso que todos os seres vivos são programados geneticamente para período de jejum. Ou seja, você quer viver mais, você precisa comer menos. De uma forma simples é isso. Por quê? Teve vários estudos, né? Basicamente assim, o jejum era usado como uma ferramenta terapêutica. No século XIX, quando houve o embate entre a medicina como nós conhecemos, né? Estava sendo formatada essa medicina como nós conhecemos, né? Em que entrou a medicina farmacêutica, né? Com os medicamentos, a indústria farmacêutica estava se desenvolvendo. Essas terapias que eram consideradas naturais, elas foram deixadas de lado. Entre elas estava o jejum. Né? O jejum foi abandonado como uma ferramenta terapêutica, né? Era como grupos religiosos só participavam. Mas no século XX houve alguns focos de resistência sobre o jejum. Só que na década de 60, um cientista francês ele descreve um processo chamado autofagia. Basicamente, autofagia celular significa que a célula faz um processo de faxina. Né? Ele ganhou um prêmio Nobel por isso. E aí um outro cientista japonês, durante a década de 90, começa a desenvolver trabalhos para entender essa autofagia. Um descreve a autofagia e outro vai descrever como funciona essa autofagia. Esse cientista ganha um prêmio Nobel em 2016, né? Falando sobre autofagia. Então, o que acontece? E eles viram que o processo que mais estimula a autofagia é jejum. E aí então começaram a surgir vários artigos científicos sobre o jejum. Tanto que nessa década agora houve a explosão sobre jejum, principalmente jejum intermitente. Sim, né? sim. Então o jejum se torna uma ferramenta poderosa, vários estudos surgem sobre o jejum e aí você começa a ter uma divulgação sobre os benefícios do jejum. Aí as pessoas começam então a fazer jejum. Né? E algo que a igreja tinha perdido como tradição, as pessoas faziam jejum, mas faziam de uma forma totalmente fora do princípio bíblico. Né? Então, em 2011, fui defrontado com o meu primeiro desafio sobre o jejum. Um pastor chegou para mim e falou assim, doutor, eu fui tocado para fazer um jejum igual Jesus fez, de 40 dias. É possível fazer hoje? Aí eu respirei fundo, eu falei, meu Deus. Tipo assim, não tinha quase nenhum trabalho sobre jejum. Né? Daí eu falei, deixa eu responder você, deixa eu estudar um pouquinho, eu vou te responder, tal. E aí eu fui ler, né, sobre o que tinha, sobre esse material, para saber o que havia sobre jejum. Né? E eu comecei a ver trabalhos publicados na antiga União Soviética, em que eles usavam o jejum, inclusive, para tratamento de doenças mentais, psiquiátricas. Né? E uma clínica na Alemanha que fazia o jejum como uma ferramenta terapêutica, tinha mais de 100 anos essa clínica, e eles faziam jejum até de 21 dias, né? E aí eu falei para ele, olha, pastor, eu creio ser possível. Vamos orar, vamos testar. Eu fiz uma preparação para ele de 2 semanas. Né? 2 semanas eu preparei ele para fazer esse processo de você sair da alimentação rotineira até você entrar numa alimentação líquida e depois passar só para água. Tal. E aí eu acompanhava ele toda semana. Eu pedia os exames de laboratório, né, bioquímicos, e toda semana eu acompanhava ele com esse aparelho, que fazia essa análise de bioimpedância, essa análise de como estavam os hormônios, a parte de estresse, como estava a sua parte bioquímica e tal. Toda semana eu fazia. Só que um detalhe interessante, ele chamou um pastor para fazer parte com ele desse jejum. E esse pastor tinha acabado de chegar de férias, não fez preparação nenhuma. Aí quando deu toda semana, na primeira semana, esse pastor bem animado, nossa, tá sendo bênção, tal. A segunda semana, eu olhei para aquele outro pastor, ele já estava meio... Baleadão. Aí quando chegou na terceira semana, eu olhei e falei assim, pastor, para, porque o senhor não vai dar certo aqui. Né? E ele falou assim, doutor, se o senhor for parasse para continuar, eu continuava, porque eu ia pela fé e tal, mas eu realmente estava dizendo, meu corpo estava dizendo que não. Então, essa foi a minha experiência. Esse pastor chegou até os 40 dias, o outro pastor. Legal. Então foi a primeira experiência. Então eu não tinha experiência, mas foi uma primeira. Depois,
quando eu conheci o Luciano Subirá, foi quando nós começamos esse processo dos jejuns mais prolongados, né? Que daí nós começamos a ter essa expertise sobre jejum, né? Quanto tempo máximo que você já ficou, o Subirá, alguém que você... O Luciano, normalmente por ano, ele jejua 2 vezes de 40 dias. De 40 dias. 40 dias. Então, em cada jejum, a gente faz... Alguns paradigmas são quebrados, né? Um deles foi que os estudos começaram a mostrar que quando você jejua, naturalmente, se você baixa a sua atividade física, você vai baixar seu índice metabólico basal, né? Ou seja, seu organismo vai querer poupar. Mas pensa assim, em alguém que tinha um caçador, né? Que às vezes só ia ter uma refeição por dia ou não ia ter, se não caçasse. Então ele tinha que andar longas distâncias, tinha que correr, tal. Então ele tinha que aumentar o metabolismo dele, né? Então os estudos começaram a mostrar isso assim, ó, a autofagia melhora mitocôndria. Mitocôndria são as usinas de força das células, né? Então se você aumenta, qual que é o melhor patrimônio que você pode ter, né, entrando nos negócios? Você pode ter, né, investimentos em várias áreas, mas se você não investir em mitocôndria, você não vai poder aproveitar os outros, porque você não vai ter, você não vai ter força, né? Não vai ter músculo para ir fazer nada, né? Então, a autofagia aumenta a mitocôndria, jejum aumenta a mitocôndria, né? O que aumenta a mitocôndria também? Atividade física. Então, se você faz jejum e atividade física, nossa, você potencializa a autofagia, potencializa a mitocôndria, né? Aí o Luciano perguntou, será que eu consigo fazer atividade física pesada? Que eu estava já no processo em que ele estava fazendo academia, já um processo mais, né, avançado. Eu falei assim, olha, creio se possível. Né? Daí ele começou, né? A gente começou a fazer esse acompanhamento e a gente começou a ver exatamente que realmente era possível. Ele chegou aos 40 dias fazendo atividade física, academia. Não era coisa leve, não era meditação, não, era academia pesada. Mesmo. Caramba, cara, olha só. Então, assim, foi algo bem impactante, né? Sim. E aí, hoje nós temos várias modalidades de jejum, né? Então, o jejum clássico, o jejum bíblico é você se abster de alimentos. Hoje, a gente usa a palavra jejum para muita coisa, né? Jejum internet, jejum, sei lá, de redes sociais, jejum disso, jejum daquilo. Mas não é jejum, né? É uma apropriação indébita da palavra, né? Então, igual a pessoa fala assim, a Bíblia é da economia, a Bíblia disso. Não, Bíblia é Bíblia. Sim. Mas é um nome, você usa um termo. Mas o termo bíblico é jejum, você se privar de vida, ou seja, alimentos criados por Deus, né? E aí quando você quebra o jejum, você volta a ingerir vida, volta a alimentar de alimentos criados por Deus. Então, tem até uma passagem bem interessante que depois de uma ministração sobre jejum, eu falei sobre jejum, um jovem chegou para mim e falou, doutor, eu estou fazendo jejum. Eu falei, glória a Deus, que bom que você está aprendendo sobre isso e tal. Eu falei, eu estou fazendo jejum de refrigerante. Aí eu falei assim, não, isso não é jejum, isso é libertação. Boa. Porque jejum é de alimentos criados por Deus, alimentos que trazem vida, né? Sim. Então, foi isso que eu expliquei. Mas assim, fica meio que como que fala? Um negócio meio obscuro, né? Uns falam assim, fazer um jejum intermitente e tal. Então, assim, no final das contas, é saudável, é bom. Então, as formas de você fazer jejum, né? Você tem os jejuns prolongados, né? Que são acima de 3 dias. Sem nada, só com água. Você tem formas de fazer o jejum, né? Uma das formas clássicas é só com água. Ou alimentos não calóricos. Alimentos não calóricos são café, chá verde, chá preto, chimarrão, tereré, né? São alimentos não calóricos. Então, aí como você escolhe fazer o jejum, ok, não, vou ingerir esses alimentos. Quero fazer só de água, ok. Né? Então, o princípio eu vou evitar a ingestão de calorias. Né? Então, esses são alimentos não calóricos. Nós podemos associar, nos jejuns mais prolongados, como a maioria das pessoas estão vendo processo de estresse crônico, tem normalmente um distúrbio hidroeletrolítico. Ou seja, os mineraizinhos dela estão desequilibrados. Normalmente tem um potássio baixo, ou às vezes o potássio está alto, o sódio está baixo. Né? Por isso que as pessoas começam a passar muito mal quando fazem jejum. Outra é que as pessoas às vezes estão com a insulina tão alta, a resistência insulínica, que começa a fazer, passa mal, tem choque. Tem a questão de hipoglicemia, começa a desmaiar e tal. São os principais assim. Outro porque quando você faz o choque cetogênico, ou seja, a virada, em que você está convertendo o seu metabolismo sua matriz energética de glicose para gordura, né? Normalmente vai acontecer no 3º dia. Então, se você está fazendo a alimentação assim,
eu brinco assim, pé na jaca, né? Você come o que você quiser e tal. Quando você vai fazer essa virada, você passa mal. Porque seu organismo vai sofrer um pouquinho. Entendi. Agora, se você já faz um processo em que você está se alimentando com os alimentos que Deus cria, e você está... então você diminui carboidrato, né? O carboidrato é um carboidrato mais saudável, né? Um carboidrato... Você não tem aquele carboidrato líquido, né? Não tem refrigerante, não tem, né, aquela coisa que você... suco de caixinha, que é o néctar, né? Que fala, né? Que é pior que o refrigerante. Então essa virada é muito tranquila. Então esse é o jejum mais prolongado, né? Que pode de 3 para cima, né? Tem pessoas que vão fazer 7 dias, né? Quando passou do 5º dia, você entrou no modo de conservação de proteínas. O seu organismo não vai usar a proteína que ele está usando, ele só vai consumir gordura mesmo, com fonte de energia, né? E outra coisa, no jejum prolongado você não perde músculo, né? Ah, é? Não, porque a proteína que você usa é aquela proteína da autofagia. Ou seja, aquela proteína que está defeituosa, aquela célula que já está defeituosa, ele reaproveita aquilo lá, recicla e vai usar novamente para reconstrução. Então você não perde músculo. Então a partir do 5º dia ele começa a queimar a gordura. Já está queimando, mas daí ele ele entrou no modo de conservação da proteína. Caramba, que legal, cara. É muito interessante. E é por isso que você tem as mudanças, as pessoas sentem essas mudanças, né? Sim. Que vai refletir na parte espiritual. O que é o jejum intermitente? É uma forma de você fazer o jejum como uma prática da sua rotina, né? Então, o jejum intermitente é você ficar um período do seu dia ou da sua semana sem se alimentar. Normalmente, um dos mais comuns é o 16/8. O que é isso? A janela alimentar de 8 horas, 16 horas em jejum. Uma das formas mais práticas é você fazer, aproveitando a sua hora de sono, né? Espero que as pessoas durmam. Por exemplo, das 22 às 6 horas é um horário, né? 23 às 7, então você tem 8 horas. Por exemplo, uma coisa que eu sugiro para as pessoas, a partir das 8 horas da noite, você já não come mais, e aí você vai ficar até meio-dia, 16 horas. 16 horas. Né? 16 horas de jejum, ou seja, basicamente você pulou o café da manhã. Né? E nessas 8 horas que você vai se alimentar, aí você se alimenta com os alimentos criados por Deus. O que você está fazendo? Meu Deus, você está querendo viver 120 anos. Né? Oh, que massa, cara, que legal. Então, se você faz isso como uma prática, né? Eu faço isso como prática. Só que eu faço o jejum intermitente modificado. O que é isso? Existe o jejum fisiológico, ou seja, eu não estou ingerindo nenhuma caloria. E existe o jejum metabólico. Qual que é a diferença de um e de outro? O jejum, lembra que eu falei da insulina, todo aquele processo de inflamação, né? Hoje a gente sabe que a insulina alta vai criar sistema de inflamação. Então, quando eu me alimento com alimentos que não vão estimular a insulina, o seu pâncreas não produz insulina, eu faço o que nós chamamos de jejum metabólico. O seu organismo continua funcionando como se estivesse em jejum. Ele continua usando gordura como fonte de energia. Entendi. Então, de manhã cedo, normalmente o que eu faço eu até tenho um videozinho no YouTube que a gente gravou sobre isso, o drink metabólico. Né, que é o café, eu faço, você pode fazer com café, com chá verde, com cacau 100%, acrescentado de óleo de coco, ou MCT é o TCM, é o óleo de coco purificado. Sim, 1 litro de óleo de coco de MCT equivale a 6 litros de óleo de coco. Então, só para você tomo isso daí. Então, isso aí, e você pode colocar manteiga também. Pode colocar canela. A manteiga aquela guia ou normal? A guia é melhor. É melhor. É melhor, né? Pode colocar canela, né? Pode ficar mais gostosinho e tal. Eu e minha esposa, nós já fazemos o Golden Milk, que é um preparado em que você já coloca, além da canela, você coloca, a gente faz, né? Cúrcuma, você coloca pimenta do reino, você coloca noz moscada, coloca cardamomo. A gente também tem esse videozinho que fala. Sim, legal. Quer dizer, eu estou colocando mais e o substâncias anti-inflamatórias. Café também, né? Isso. Então, eu estou ingerindo um líquido, uma bebida, que ela não vai acionar a insulina. Estou comendo gordura boa, uma gordura que é excelente para o seu cérebro. Né? Então, se eu tenho uma das doenças que mais está crescendo hoje, é a esteatose hepática, gordura no fígado, ela já ajuda a fazer a melhora dessa esteatose hepática. Né? Aquela questão de resistência insulínica vai melhorar muito. Então, te dá um baita de energia, né? Se você, por exemplo, toma ela e vai fazer academia, né? Ou fazer uma atividade física. Então, você está com energia, né? Muito legal. Então, você faz isso, né? Aí você então mantém o seu organismo de jejum metabólico. Legal. Então, você está colhendo os benefícios do jejum. E mesmo assim comendo. Com efeito anti-inflamatório. Né? Tem vídeo no YouTube explicando como faz isso aí? Tem. Viu? Depois, cara, coloca o link. O link lá embaixo lá pra galera acessar como que faz essa bebida aí. Fechou? Doutor,
o papo tá bom demais e sou muito curioso. Até tem umas coisas que eu anotei, mas não vai dar, porque a gente já passou uns 1h20 aqui de conversa. Mas realmente, cara, muita consciência, né? Quando eu comecei, eu falei assim, rapaz, vai faltar cartão de memória para os meninos lá hoje. Mas assim, infelizmente a gente chega ao fim, né? Realmente da nossa conversa, que foi de alto nível. Espero não, com certeza vai acessar e impactar as vidas aqui das pessoas para que elas possam realmente seguir rumo aos 120 anos, cuidando de suas famílias, cuidando de seus filhos e vivendo dias extraordinários, vivendo de fato e não sobrevivendo. Doutor, gratidão por o senhor acertar o nosso convite. Mais uma vez, eu agradeço. E também que Deus possa continuar a te usar para que possa estar abençoando a vida, não só como abençoa a minha hoje, mas também abençoando a vida das pessoas. Seja muito bem-vindo aqui sempre que o senhor quiser. Tá? Pode deixar aí também as suas redes sociais, como que encontra o senhor e uma mensagem final para os nossos ouvintes aí. Amém. Muito feliz de estar esse tempo com vocês, né? Realmente o tempo é curto, né? Muito curto. Muito curto. É curto. Quando a prosa é boa, o tempo é curto. Mas eu sempre falo para as pessoas assim, olha, a saúde está nas suas mãos. Então, você tem que olhar sempre para Jesus, né? Você tem que reagir ao estresse como Jesus, você tem que se alimentar, tomar água como Jesus, você tem que dormir como Jesus, fazer atividade física como Jesus e você tem que jejuar como Jesus, né? Então, quando você olha para isso aqui, você vai olhar para sua mão e ver qual dessas que eu não estou fazendo, né? Mas isso aqui, hoje, o mundo, como a sociedade como um todo, já está craque nisso aqui, né? Você vai ver zilhões de publicações sobre tudo isso que eu falei, né? Mas a grande questão é essa. Se você for pensar na Ferrari, você pode ter uma Ferrari muito linda fazendo isso aqui. Mas se você não tiver esse versículo, você não vai ter motor nessa Ferrari. E esse versículo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Se você tem isso aqui, você tem um motor. E aí essa Ferrari vai andar. Legal. Top. Então essa é a mensagem que eu deixo para... Sensacional, muito bom, gratidão. E como que a gente encontra o senhor nas redes sociais? Enfim, quero consultar com o doutor, como que funciona? Ok, então nossas redes é @metanoia-saúde, né? Então nós temos canal no YouTube, Instagram, Facebook, né? Legal. Lá tem todas as informações, né? Nós temos vários projetos, vários vídeos, né? A propósito, daqui uns dias nós vamos estar lançando um curso sobre jejum. Olha que legal. Né? Então, eu acho que é algo muito prático mesmo para ajudar as pessoas. Tem outro curso nas redes da Orvalho.com, nós temos alguns cursos, mas tem um curso chamado Projeto 21 Dias. Esses 21 dias são para realmente fazer essa metanoia, essa mudança de mente. Legal. Né? Então, é algo que a gente tem, algo que Deus colocou no nosso coração e a gente tem sido visto como bênção na vida das pessoas. Né? É um curso? É um curso. Um curso de 21 dias? É um curso. Tá lá, tudo certinho, né? Então, legal. Tudo bênção. Isso aí, então, doutor, mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Deixa eu agradecer também aos nossos patrocinadores. Vamos lá. Move Negócios, uma empresa de solução e gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas. Inovadora, eficiente e proativa, usa tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. Move Negócios, mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno é uma escola de resultado dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócios, uma verdadeira escola de resultados. E ZTX 14, descubra seu potencial cognitivo com o ZTX 14, um suplemento em shot com fórmula exclusiva, feito de ingredientes naturais. ZTX 14 é o foco que você precisa. É isso aí também. Agradecer. Opa, o que tem, Thiaguinho? O que você está apontando para mim? O presente do doutor? Tá bom. Tavinho, arquivo 101, gratidão, irmão, aí por estar... carregando todos esses pendrive, não é pendrive mais, eu sou da época do pendrive. Quê? Cartão SD? As coisas mudaram mesmo, né, doutor? Eu sou do tempo da corrida maluca. Então hoje já não é mais pendrive. Hoje disquete, né? Disquete e tudo mais, né? Tavinho, gratidão, irmão, mais uma vez estamos aí. Pedrão, hoje também está nos agraciando, como agora o nosso fiel escudeiro, junto com o Thiago também, eles que assumem também toda a nossa logística aqui, produção do material, o pós aqui, que agora a gente só dá aqui está começando o rolê, né, doutor? Daqui para frente tem muito. Passa então, gratidão, Thiaguinho, Pedrão. E nosso convidado hoje, o Lincoln, que ele me chamou para comer um cachorro quente depois daqui, mas depois desse podcast aqui vai ser difícil, hein, Lincoln? Vai ser difícil, cara, não vai rolar não. Isso aí. Então, nos vemos no próximo episódio e espero que esse episódio tenha ido de encontro com o seu coração. Beleza? Tamo junto.